Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Hanan Camilo e espero que você possa aproveitar e gostar do nosso conteúdo. Se você já conhece e já assiste os nossos vídeos aqui dos panoramas, eu te peço que se inscreva aqui embaixo, não custa nada, é muito rápido e vai ajudar muito a gente a crescer e continuar levando esses vídeos com os nossos panorâmicas, entre outros assuntos. Hoje a gente vai continuar com o livro de Samuel. Lembra que eu falei que o livro de Samuel era um livro só e depois ele foi dividido? Então falamos sobre 1 Samuel e agora vamos falar sobre 2 Samuel, o que acontece no reinado de Davi. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, se você ainda não viu falando sobre 1 Samuel, eu peço que você pare de assistir agora e vá lá em 1 Samuel para você conhecer toda a história, os 3 principais personagens, tudo que aparece. Então lá eu vou falar sobre Samuel, sobre Saul, sobre o início de Davi. Vou falar também o significado do nome de Samuel, por que ele foi escrito, o conceito todo do livro, para você entender muito melhor o que vai ser falado aqui. Então é importante você estar dentro de um contexto. Espero que você aproveite. Se você já viu todos os outros vídeos, fique aqui que a gente agora vai dar continuidade com o livro de 2 Samuel. E como eu falei no vídeo anterior, o livro de 2 Samuel é uma continuação, era um livro só. E como é que a gente sabe disso? Porque o primeiro livro ele acaba com a morte, contando a história da morte de Saul. E o segundo livro já começa com a história de Davi sabendo sobre a morte do rei Saul. Então a gente consegue ver que era uma história só, um livro só, e ele foi dividido. E depois da morte do rei Saul, vemos Davi sendo aclamado rei em Judá. Ele rei em Judá, na tribo de Judá. Até que no capítulo 5, vemos Davi sendo ungido rei de todo Israel. Vem todas as tribos, se unem e elas chegam a Davi e falam: todos nós somos da mesma tribo, todos somos um povo só. Por que você vai reinar só sobre Judá? Reina sobre todas as tribos de Israel. Tome conta, seja rei de toda a tribo, todas as tribos de Israel. Então Davi, ali ele é ungido como rei de Israel, não só mais de uma tribo, mas de todas elas. Então do capítulo 1 ao capítulo 10 de 2 Samuel, podemos ver toda a crescente do reinado de Davi. Era um reinado majestoso, cheio de glória, de sucesso e de bênçãos. Então Davi vai até Jerusalém e toma posse daquela terra. Davi, depois que ele toma posse da cidade de Jerusalém, ele não quer fazer dela só a sua cidade, a sua capital política, mas também religiosa. E ele faz isso trazendo a Arca de Deus para a cidade de Jerusalém. Dentro desses capítulos, que está tudo funcionando muito bem no reinado de Davi, no capítulo 7, nós podemos ver a aliança que Deus faz com Davi. E a promessa de Deus a Davi é que da geração dele, da linhagem dele, virá um rei que estabelecerá o reino de Deus na terra e o reinado para todo sempre. E essa é a promessa messiânica de Deus a Davi. E nós podemos ver essas afirmações dessa promessa no livro de Salmos e no livro dos profetas, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Estava indo tudo muito bem na vida de Davi, até que vemos um erro gigantesco que ele comete, uma falha moral muito grande. Podemos ver também uma das histórias muito conhecidas sobre Davi, que é Davi e Batseba. E vemos que o exército de Davi vai para mais uma batalha, mas o rei fica no seu palácio para poder descansar. E um dia, Davi está no seu terraço e vê Batseba tomando banho. Batseba era a esposa de Urias, um dos seus soldados. E Davi fica encantado com aquela mulher. Ele não consegue se segurar, ele manda chamar Batseba. Batseba vai até ele dorme com ela. Logo depois disso, ela é enviada para casa e ela volta com aviso para Davi que ela estava grávida.
Mas ela não tinha contato com seu marido porque seu marido estava na batalha, estava na guerra. E o que Davi faz? Davi, para poder encobrir o seu erro, o seu pecado, ele manda assassinar Urias. E depois se casa com Betseba, acreditando que de algum jeito ele encobriu o seu erro e o seu pecado. Mas Deus não deixa isso no oculto. Ele manda o profeta Natan ir lá, confrontar Davi. E Natan chega lá, ele conta uma história para confrontar Davi, para mostrar o erro de Davi. E naquela mesma hora, Davi ele se arrepende, ele entende o seu erro, ele clama ao Senhor, ele pede perdão a Deus. E Deus perdoa Davi. Mas não é porque Deus perdoou Davi que as consequências daquele pecado, daquele erro, não aconteceriam. Davi teria que viver com as consequências do seu erro com Betseba. É a partir daí que podemos ver tudo se desmoronar em volta de Davi. Sua casa, sua família, seus filhos, seu reino. A gente vai ver essas consequências acontecendo ao longo do livro de 2 Samuel. E uma das primeiras coisas que chamam a atenção, uma história que chama muita atenção, é de Absalão. E como ele se revolta contra seu pai. Tudo começa com Aminon, que também era filho de Davi, meio-irmão de Absalão, e de Tamar, irmã de Absalão. Aminon, ele monta uma estratégia, porque ele acredita que está apaixonado por sua irmã, ele monta uma estratégia e abusa de sua irmã. Absalão descobre sobre esse abuso, ele descobre o que Aminon fez, e Davi, ele não toma nenhuma atitude, ele não faz nada mesmo sabendo do que aconteceu. Então, uma fúria e a raiva aflora em Absalão. Ele planeja algo para poder matar seu meio-irmão Aminon pelo erro e pela vergonha que ele fez com a sua irmã Tamar. E aí começa a rebelião de Absalão contra o seu pai. Ele decide tomar o reinado de Davi. Vemos então a história se repetir. Davi fugindo novamente. A primeira vez contra Saul, mas agora ele está fugindo contra seu filho. Para não guerrear contra Absalão, ele também foge, ele repete o que ele fez com Saul. A grande diferença é que contra Saul, Davi não tinha feito nada, ele não tinha nenhuma culpa. Mas já no caso contra Absalão, Davi já não era mais inocente. Então podemos observar algo muito importante que acontece com Absalão e Davi, algo que o profeta Natan falou para Davi lá, quando ele estava confrontando Davi no erro que ele cometeu com Betseba, lá atrás. E a gente pode ver o profeta Natan falando para Davi o que aconteceria lá no capítulo 12, dos versículos de 9 a 12. Diz assim: Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Essas foram as palavras de Deus através do profeta Natan para Davi. E elas vão ser cumpridas em Absalão. Quando Davi estava fugindo para não guerrear contra o seu filho, ele deixa 10 de suas mulheres para trás. Ele as deixa para elas ficarem cuidando do seu palácio, da sua casa. Então Absalão, ele vai tomar posse do palácio do seu pai, do seu reinado, e ele encontra essas 10 mulheres. Então, um dos seus conselheiros dá esse conselho, essa ideia para Absalão. E Absalão, então, ele vai possuir, ele vai se deitar com as 10 mulheres do seu pai em plena luz do sol. O que Davi fez às escondidas, ali Absalão estava fazendo com ele, só que às claras,
para que todos pudessem ver. Mas isso também tem uma conotação muito maior. Absalão, quando ele faz isso, quando ele toma posse, quando ele se deita com aquelas mulheres do seu pai, ele quer mostrar o quê? Tudo que pertencia ao meu pai, tudo que era do meu pai, tudo que era do rei, agora pertence a mim. Só os sucessores poderiam, por lei, ter o direito de possuir as coisas do antigo rei. Se ele tivesse morrido, se ele tivesse ido embora. Então, quando Absalão ele recebe aquele conselho, ele faz aquele ato, ele também quer mostrar para o povo o seguinte: além de eu tomar conta da cidade, do trono do meu pai, agora as mulheres que eram deles também são minhas. Se ele tinha essas mulheres, esse trono, esse palácio, ele era o rei, agora eu possuo tudo. O rei aqui sou eu. Ele quer demonstrar isso para o povo com aquele ato. E é um ato também que ele não conseguiria mais se reconciliar com seu pai Davi. Mas como a gente vê o profeta Natan falando para Davi, a espada já não sairia mais da casa dele. E podemos ver que a história de Absalão não é longa. Logo, logo, ele entra em batalha com os homens de Davi, e os homens de Davi matam Absalão. Davi fica sabendo sobre a morte de Absalão, ele sofre sobre aquilo, ele chora sobre a morte do seu filho, e aí começa um plano para ele poder voltar para o seu trono. Então vemos Davi voltando para o seu trono em Jerusalém, mas ele já não é mais o mesmo homem, devido às consequências do seu pecado. E para fechar o livro de 2 Samuel, nós veremos 2 poemas de Davi. O primeiro poema é de Davi dando ações de graças a Deus. Ele relembra de todos os perigos que Deus o livrou, de todas as coisas, de todas as armadilhas e como Deus cuidou da vida dele. E no segundo poema, nós podemos ver Davi falando sobre as promessas de Deus e como Deus foi fiel a essas promessas, tanto com ele, Davi, e com sua família. E precisamos observar como esses 2 poemas, eles têm uma ligação com a promessa de Deus a Davi e aquele cântico, aquele poema que Ana faz lá no começo de 1 Samuel, como está tudo ligado. Lembra que lá naquele vídeo eu falei que o poema dela, o cântico dela, dava e mostrava indícios do que um rei precisaria ter, o que ele precisaria fazer e como as características para ele ser um bom rei e liderar o povo de Israel. Esses poemas finais de Davi, com a promessa que Deus faz a Davi e o poema de Ana, estão todos ligados. Apesar dos erros cometidos pelos reis Saul e Davi, Deus não parou com o seu propósito de redenção para o seu povo. Deus se opõe aos erros desses 2 homens, desses 2 reis. O que os 2 fizeram, Deus condenou. Tanto Saul no seu erro, quanto Davi no seu erro. A grande diferença desses 2 reis, desses 2 homens, é que Davi se humilhou perante Deus. Reconheceu o seu erro e pediu perdão. Essa é a diferença das consequências e do final de Saul e de Davi. Mas o que precisamos aprender, o ponto principal do livro de Samuel, não é nem o rei Saul e nem o rei Davi, mas sim o rei que trará o reinado de Deus e as suas bênçãos para todo o povo. O reinado de Deus e as suas bênçãos para todo mundo. É isso que nós precisamos se atentar no livro de Samuel. O verdadeiro rei que virá para trazer toda a glória, majestade e as bênçãos de Deus. Fechamos assim então o livro de Samuel. Espero que agregue para a sua vida, na sua leitura, no seu conhecimento. Te agradeço muito por ficar aqui até o final. Mas antes de você sair, comenta aqui o que você aprendeu, o que você gostou, o que te chamou mais atenção. Compartilhe também, compartilhe com seus amigos, com a sua família, no grupo do WhatsApp, nas outras redes sociais. Fale e espalhe mais sobre esse livro
Se ele te edifica de algum jeito, mande para alguma pessoa também, edifique a vida dessa pessoa que já conhece, não entendeu tão bem essa história, ou quer conhecer, ter mais detalhes, está lendo sobre o livro de Samuel, sobre a vida de Davi. Mande esse conteúdo para alguma pessoa que você conhece. Fico muito agradecido por cada um aqui. Não deixe de se inscrever, porque é muito importante. Não deixe de curtir também. Então se inscreva e até o livro de Reis. Vamos ler?